Ora, muito boa noite. Hoje o nosso tema, a segunda lição do nosso curso é sobre doutrina. Como viemos sendo informados, vai havendo uma alternância entre a parte que é Evangelho e a parte que é doutrina. E hoje, na segunda lição, é a doutrina que vamos abordar. Se recordam, o Evangelho falamos no Evangelho sobre os grandes temas do Evangelho, as grandes figuras do Evangelho. Agora vamos fazer aqui um contrabalanço com a parte doutrinária, que volto a referir, se baseia no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. Então, na parte da doutrina, nós temos não Jesus Deus, mas Deus. Deus, Jesus é o enviado, é o Filho de Deus, como todos nós somos filhos de Deus, e Deus é o Criador, é a causa primeira de todas as coisas. Os cristãos, como consideram os cristãos Deus? De uma forma generalizada, os cristãos são cerca, pouco mais ou menos, de um quarto da humanidade conhecida. Dos 6.500 milhões de seres humanos que há na Terra, portanto encarnados, os cristãos rondarão o quarto, cerca de 1.400 milhões. Então, para esses, o Deus dos cristãos é Jesus. Embora nós formos extrapolar na análise histórica, vamos considerar que Jesus só passou a ser eleito Deus no século IV, no segundo concílio de Niceia, quando exatamente Constantino exigiu dos dirigentes religiosos que fosse apresentado um Deus visível, um Deus conhecido, para que pudesse ser apontado ao povo, aos romanos, aquele que iria substituir os deuses da mitologia romana, os vários deuses que existiam então. Então, Deus dos cristãos é Jesus. E o Deus dos espíritas? É claro que, por toda a análise que a gente faz à história, à vida de Jesus, aos séculos que lhe seguiram, Jesus é o Messias. Quem é o Messias? O Messias era alguém que já no Antigo Testamento previam que viria da casa de David e viria trazer uma grande revelação. A revelação primeira conhecida é a revelação de Moisés. Aliás, tudo aquilo que passa até Moisés é de boca em boca, é consuetudinário, passa de pais para filhos. E, portanto, só verdadeiramente começa a surgir a revelação do monoteísmo, das ideias do Cristo, da justiça de Deus, exatamente com Moisés, quando é apresentado ao povo o Decálogo, os 10 mandamentos. Então, para os espíritas, Deus tem que se beber exatamente naquilo que era a afirmação, a orientação, o ensinamento de Jesus. E Jesus, ao compulsar todo o Evangelho, jamais disse que ele era Deus. Nunca disse que era Deus. Disse sempre que Deus era o Pai, que ele aprendera com o Pai, que está nos céus, que aquilo que bom só era o Pai, e por aí adiante. Uma série de... Aliás, até mesmo no Gólgota, que é uma altura que estamos agora a comemorar, mesmo no Gólgota ele terá dito: Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem. Ora, se fosse ele, não diria de maneira nenhuma esse absurdo, não é? Estava a falar com alguém, não é? Com alguém que não era ele. Então, para os cristãos, na sua fase inicial, Deus era o Criador. Deus era o Senhor Criador de todas as coisas. E Jesus era o Filho, o enviado, o Messias. Pois para os espíritas, e nós sabemos que o espiritismo é o cristianismo na sua pureza inicial, não há nenhum homem que tenha revelado o espiritismo, não há nenhum ser humano que tenha trazido a doutrina de Jesus de volta à Terra por sua alta recriação. Foram os espíritos, como Kardec disse, e a doutrina que assim representa era a doutrina dos espíritos. E ele mudou de nome exatamente para não lhe atribuírem, a grande origem dos textos, e mudou de nome exatamente porque ele, sendo uma figura conhecida da cultura europeia, naturalmente que ele não queria que a sua obra fosse conhecida por aquilo que ele era e que representava na Europa, mas sim pelo seu conteúdo. E daí que é bebido na origem do cristianismo, nos ensinamentos de Jesus, que a codificação toda assenta. E assenta exatamente começando por esta questão de Deus. Kardec perguntou, numa elaboração muito cuidada e muito pormenorizada das perguntas que haveria, e sistematizada, das perguntas que haveria de dirigir aos espíritos, quando se convenceu que de facto era a realidade a manifestação dos espíritos, a primeira pergunta que ele coloca, desde logo, é: quem é Deus?
É claro que a resposta foi um pouco surpreendente, porque os espíritos corrigiram a pergunta, afirmando que, de facto, não é quem, porque quem determina a pessoa, mas que é Deus. Que coisa é Deus? O que é isso de Deus? Que é isso de Deus? Aliás, só para nos situarmos um pouco naquilo que é científico, quando Albert Einstein, em 1951 ou em 50, é interrogado sobre se acreditava ou se não acreditava em Deus, e ele responde que acreditava em Deus, mas não aquilo que os homens fizeram, mas o Deus que fez os homens. E lhe perguntaram de seguida o que é que ele achava, quem era Deus. E Einstein responde, curiosamente, 100 anos quase depois, que para ele não é quem era Deus. Quem é o João, o Francisco, o José, determina, não é? Determina as pessoas, determina os seres. Ele dizia que para ele, que é Deus é que era a pergunta, e que para ele Deus é um poder pensante e um poder atuante. Na linguagem do cientista, Kardec, 100 anos antes, escreveu o que disseram os espíritos, que é Deus. E eles disseram, é a causa primeira de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. Um poder pensante, inteligência suprema do universo. Um poder atuante, a causa primeira de todas as coisas. Também alguns autores dizem causa primária. Primária é a causa fundamental. Então, para os espíritas, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema do universo. O princípio pensante e o princípio atuante. Dos panteístas, quer dizer, o panteísmo define os vários deuses. Foi assim durante muitos séculos, talvez milénios. Houve sempre quem acreditasse nos deuses abrangentes. Antigamente, na mitologia de todas as civilizações antigas, surgem sempre os vários deuses consoante as conveniências. O Deus do trovão, o Deus da luz, o Deus da água, o Deus do vento, o Deus da chuva. Quer dizer, essa consideração dos deuses, dos vários deuses, é esta representação que tem para os panteístas a figura, ou melhor, esta ideia do Deus. Como é natural, nós apresentamos estas questões e devemos agora, ou estas posições, e devemos agora sempre, não é, considerar aquela que seja mais racional. Não é obrigatório que as pessoas acreditem nisto ou naquilo. Quando nós chegamos ao século IV, pois Roma vivia os vários deuses, como viveu o Egito, como viveu a Grécia, como viveu a Pérsia, ou como viveu o país dos Medas, ou como viveu a Suméria, e por aí diante. Eram sempre os vários deuses da mitologia, que é como saberão alguns, provavelmente outros não, resultavam sempre da união de virgens com Deus. Virgens com Deus, também chamadas sacerdotisas, as virgens que eram entregues aos templos para, lado a lado com os sacerdotes, de facto, darem a ideia ou darem o respeito às pessoas, ao povo em si. Bom, mas essa questão que depois foi seguida mais tarde também pelos cristãos, não é? Pelos cristãos também, criando um Deus à sua imagem e semelhança e não entendendo que Deus era o Criador de todos nós à sua imagem e semelhança. Então nós vemos aqui, por exemplo, realmente nesta representação, Deus, quem é ou que é, dos cristãos é a nossa imagem e semelhança, nós somos imagem e semelhança. Nossa imagem e semelhança ou nós somos imagem e semelhança. Esta dualidade ou esta diferença ou digamos assim, estas posturas devem ser analisadas com clareza. Por exemplo, Deus é representado por um velhinho de barbas brancas, não é? Já de muito respeito, embora Jesus tenha, tudo indica, desencarnado com 33 anos, mas a representação que hoje vemos, a figura de Deus, nos templos religiosos cristãos, é uma pessoa idosa, barbas bem crescidas até à barriga, com as mãos estendidas e uma pomba na mão. Aquela pomba é o Espírito Santo. Deus e a pomba do Espírito Santo. Já aqui falamos que realmente não colhe nenhuma racionalidade, colocar a terceira pessoa dos três da Santíssima Trindade, criando a segunda, não é? Porque a primeira é Deus, a segunda é o Filho, a terceira é o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas acaba por ser o terceiro a criar o segundo. Mas isto é teológico, quer dizer, não é bem para perceber, porque é uma coisa misteriosa. Não há nenhuma coisa de mistério. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus.
E não, ele, Deus, é a nossa imagem e semelhança. Porque, será que é negro? Será que é amarelo? Será que é mestiço? Qual é a cor que tem? Qual é a cor que tem? Nós fizemos com que ele fosse sempre branco, não é? Sempre ocidental, sempre mais ou menos parecido com esta raça caucásica. Mas há outras raças orientais, há outras figuras diferentes. Nós fizemos Deus à nossa imagem. E quisemos, durante séculos, impô-lo aos outros, ao dizer que o verdadeiro era Jesus, que era o Deus dos cristãos, e todos os outros eram falsos, os budistas, os hinduístas e por aí fora. Senhor Criador de todas as coisas, nosso legislador e remunerador. Quando eu era criança, ensinaram-nos assim. Quem é Deus? Deus é um ser infinitamente perfeito, Criador, Senhor do céu e da terra, nosso legislador e remunerador. Era numa altura que nós aprendíamos isto e não endoidávamos, como diz o outro, não é? Não ficávamos malucos da cabeça. Mas isso era problemático, porque era difícil de decorar esta conversa. E então mudaram-nos a definição. Quem é Deus? Deus é o nosso Pai do céu. É mais fácil. É o nosso Pai do céu. O Pai, o Criador, que está lá em cima, no Altíssimo. Bom, de uma forma ou de outra, vale recordar que se Ele é o Criador e Senhor de todas as coisas, de tudo o que existe. E, portanto, isto não admite que antes de Ele haja quem crie. Como, erradamente às vezes a gente expressa, Santa Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus, criaria Deus. Então é um absurdo qualquer aqui linguístico. Mas isto é teológico, é uma coisa complicada, não vale a pena debater isto porque é difícil. Não tem nada que ser difícil. Em espírito, Deus é o Criador de todas as coisas. No corpo, Maria foi mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Aqui curioso, já tenho chamado essa atenção para o seguinte. Jesus, a certa altura do seu ministério, pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens que é o filho do homem? Na época, pois com certeza que a mulher não tinha importância. Mas há uma coisa que é real. Há uma coisa que é real. Nós somos filhos, de certeza, da mulher. Provavelmente de um homem qualquer, que pode não se saber quem é. Mas da mulher não há dúvida nenhuma que tem que ser. Então esta questão, quando Jesus coloca quem dizem os homens que é o filho do homem, naturalmente estabelece que ele é filho do homem. E o homem é José. Isto para fugir àquela ideia que vai engraçando em alguns meios, dizendo que Jesus era criado, ou melhor, gerado e não criado. Gerado e não criado, o que pressupõe que não conheceu Maria, homem. E, portanto, ele era filho de uma coisa inimaginável para nós, que não conseguimos atingir, que era do tal Espírito Santo. Por obra e graça do Espírito Santo. Não, ele era filho do homem. Embora como espírito não tivesse a ver com isso e foi filho da mulher, Maria, mas como espírito era criação de Deus, que é criador de todas as coisas. Nosso legislador e remunerador. A questão de legislar é correta, a lei está definida, a lei é universal, a lei aplica-se a todo o universo, na parte que nos respeita, aplica-se à Terra. A Terra é uma escola. Há outras escolas, há muitas moradas na casa do Pai. A Terra é, por assim dizer, a seguir ao primário, antigamente chamava-se o primário, o ensino básico, o primeiro ciclo, depois havia o segundo ciclo. Nós estamos no segundo ciclo, já estamos no secundário, na primeira fase do secundário. Avançaríamos por aí fora até ao topo. A Terra é do segundo nível. Há o primeiro nível, que é a iniciação. É quase como, digamos assim, o pré-escolar, que antigamente, há poucos anos, chamava o pré-primário. Então, a lei aplica-se a cada nível no seu próprio nível. O que quer dizer que a lei que vigora para os primitivos é a lei de Deus no seu nível. Depois, subindo de nível, continua a aplicar-se a lei de Deus noutro nível. Como são estes níveis? Níveis de compreensão e níveis de evolução e de compreensão. Os primeiros, os primários, aqueles que estão no primeiro mundo, na primeira morada, não têm, como as crianças no início do escolar, não têm a visão, não têm a forma de raciocinar como têm, ou como deverão ter, nem sempre acontece, o que deverão ter dos planos mais avançados do ensino, no ensino universitário, provavelmente. Então,
esta realidade, consubstanciada depois do nosso Pai do Céu, define realmente esta figura do Pai. O Pai. Havia uma criança a quem perguntaram, então, quem é Deus? Não sei. Então, mas não te disseram que era o Pai do Céu? Disseram. E ele é bom. É infinitamente bom. Então não é como o meu pai. Mas como é que é o teu pai? O meu pai bate-nos, o meu pai bate na minha mãe, o meu pai bate em toda a gente. Então Deus se é o Pai do Céu, também bate. Vem como às vezes as crianças fazem um relacionamento e é preciso ter cuidado com aquilo que se diz. Com aquilo que se diz, a forma como se diz e o esclarecimento que se presta. Daí a nossa posição importante de educadores. De educadores, daqueles que nos são entregues à responsabilidade para ajudarmos a evoluir. Então, nesta situação, é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, reside realmente a forma como nós devemos ponderar, analisar, refletir sobre esta figura, que é realmente a figura primeira de todas as coisas. Então, só recapitulando, Deus dos panteístas, Deus é tudo, é a água, o ar, a matéria, o espírito, por aí adiante. Origem e natureza do espírito. Ao definir o espiritismo, disse, e muito bem o codificador, é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo material. Então nós vimos Deus, que é a origem de todas as coisas, é a causa primeira de todas as coisas. Agora vamos analisar o espírito. É o ser inteligente da criação que povoa o universo, além do mundo material, criado por Deus e por isso com um princípio sem fim, destinado a viver eternamente. É a criação de Deus. Há alguns aspectos que filosoficamente se poderiam analisar e debater, porque é evidente que não nos cabe a nós a capacidade de prescrutarmos ou de analisarmos a criação. Como é que Deus nos criou? Nós não sabemos muitas vezes como é que fazemos as coisas, e não entendemos, como é que queremos entender o que fez Deus, o que criou Deus. Mas é talvez um senso comum, dentre os espíritas, dizer-se que de facto Deus criou-nos ignorantes e perfeitos na ignorância. E que nós fomos células criadas. Vamos supor, por exemplo, o fogo, não é? Nós no fogo, nós vemos a origem, o calor, a chama e as fagulhas. Três coisas distintas numa só, que constituem o fogo. Não é? A chama, o calor e as fagulhas. A chama, a origem, o calor, a energia do Espírito que vem de Deus e as fagulhas dos Espíritos que Ele criou. E então, na origem, nós teremos sido criados como células individuais. Quando se dá a procriação, o que é que acontece? Uma célula masculina, uma célula feminina, juntam-se para dar duas células mistas e depois vão dando 4, 8, 16, sempre em progressão geométrica, a multiplicação das células. Assim acontece com a criação divina, porque da Terra é uma cópia, muitas vezes infiel, daquilo que é a criação divina. E por isso é que nós vemos, às vezes, células que não se adaptam umas às outras, que não se conjugam umas com as outras e provocam ou trazem consequências, às vezes, que não são esperadas, que não são perceptíveis, deficiências, doenças profundas, doenças congénitas ou hereditárias. Então nós vemos aqui que Deus, ao princípio, cria para a eternidade. Quando Jesus falava que nós todos podemos ser deuses, dizia exatamente qual era o nosso fim. A criação, somos todos filhos de Deus. E qual é o fim? Caminhar para Deus, para a perfeição. Todos podemos ser deuses, com um detalhe que é fundamental. Deus cria e nós nunca seremos capazes de criar. Porque Criador de todas as coisas, a causa primeira, só Ele. Senão passaríamos a ser tudo causas. Agora, podemos é colaborar na criação dos corpos que vão servir de veículos para o progresso dos espíritos até à condição de deuses. O princípio inteligente, mónada ou célula divina. Quando nós estamos aqui a ver mónada, mono é uma. Mónada, uma. Se fosse mónodo, era um.
Mas é mónada uma célula. Essa célula divina depois vai se multiplicando incessantemente. Leão Denis diz que o espírito dorme na pedra, desperta no vegetal e por aí fora até ao hominal. Então nós podemos quase considerar que esta célula inicial dorme na pedra e desponta por qualquer razão, ou melhor, de acordo com as leis da natureza, não é? Desponta para se multiplicar incessantemente. É o princípio da energia. É o princípio da energia sempre feito para progredir, porque em a natureza, na criação divina, tudo progride, tudo evolui. Tudo evolui. Então, esta mónada ou célula divina, que se multiplica, dividindo-se em progressão geométrica, acaba por se individualizar, e aí surge o espírito, ciclo da criação permanente sem cessar. Vamos andando sempre, e assim, nós já fomos plantas, sim. Nós já fomos animais, sim. São seres vivos, são criações de Deus. Nós vamos, como princípio espiritual, ou como princípio energético, princípio espiritual, vamos progredindo, vamos evoluindo sem cessar em vários seres vivos, do vegetal. Nós não espíritos, mas o princípio espiritual progride, até que um conjunto de células espirituais se individualiza, passa a estar capacitado para raciocinar, para exercer a inteligência e para começar a exercitar o amor ou o sentimento. E aí sim se individualiza, passando a ser espírito. Espírito, que é criação evidentemente divina, mas é criação resultado de um progresso, que a lei impõe que haja. Nós estamos de facto condenados a evoluir. Pode demorar, pode ser doloroso, mas temos que evoluir. E se não for pelo amor, que devia ser, não é? Pela escolha racional do progresso, da modificação interior, da evolução, será pela dor, que é tão boa, seguramente, é a melhor coisa que nos pode acontecer, porque se não for assim, a gente não vai evoluir de maneira nenhuma, fica sempre a pensar. Aparece aqui um conceito de matéria invisível. Esta questão da matéria invisível, aqui há uns, talvez 20 anos atrás, foi surpresa para os cientistas, que não para a ciência, diga-se, para os cientistas, porque o problema é que há cientistas que pensam de uma maneira, outros pensam de outra, uns que acham que devem ser famosos por uma coisa, outros devem ser famosos por outra. A matéria invisível não existe, matéria é matéria, segundo alguns conceitos. No início, Einstein dizia, eu acredito no que vejo, e se eu não vejo, eu não acredito. Embora eu acredito que Tóquio exista, nunca lá fui. Quando os americanos desembarcaram na Lua, uma cientista brasileira, numa viagem que fez com o nosso irmão Divaldo, exatamente no dia em que desembarcaram na Lua, ela dizia para o Divaldo, eu não acredito nada disto, isto é um filme que fizeram em Hollywood para enganar o povo. Bom, pois com certeza, não é? Alguém imaginava que pudesse, apesar do Júlio Verne ter contado muitas histórias, que pudesse ser possível os homens desembarcarem na Lua, nesta imensidão aparente, não é? Que não se sabe bem o que é que existe por lá. Aqui na Terra, aqui há uns séculos atrás, não sabia o que passava para além do bujador, do cabo bujador. Agora imaginem no espaço, que é tudo uma incógnita. A gente não vê quase nada e há muita poeira, matéria suspensa na estratosfera. Então, esta matéria invisível é uma coisa curiosa. Por exemplo, nós aqui não vemos nada, não é? Não vemos aqui nada em suspensão. Entretanto, e foi uma coisa curiosa, descoberta também por Albert Einstein, quando numa manhã, ao despontar a luz por la talada da janela, ele verificou que quando a luz passava para o interior, via uma quantidade de poeira em suspensão. A luz tornava visível a poeira em suspensão. Aqui há poeira em suspensão. A gente não a vê. É uma prova evidente que há poeira, é que nós, nos filtros da entrada do organismo, no nariz, nós vamos acumulando ali o quê? Poeira, que a certa altura se torna mesmo matéria já densa e bem palpável. Então existe em suspensão. Mas todos já sabem, há muitos anos atrás, que o vapor d'água é água no estado de vapor e não se vê. E é matéria. Porque é H2O, é água, é oxigênio e hidrogênio, numa determinada, digamos assim, densidade que é matéria e que se não vê. Mas quando há um arrefecimento exterior,
Quando há o aperto do arrefecimento, a gente começa a ver a surgir uma névoa. É o problema de nevoeiro, é o problema das nuvens. Então a matéria que não é visível passa a ser visível. Então aqui há uma vintena de anos atrás, os cientistas descobriram que há matéria invisível. E essa noção, essa ideia foi passada como uma grande descoberta científica, mas se nós raciocinarmos bem, bola já existe há séculos, há milénios, e esse conhecimento aprendi na instrução primária. Esse conhecimento já é antigo. Mas agora a matéria invisível tem outra dimensão, que não é só o vapor d'água. Então há matéria que não se vê, mas que pode passar a ver-se. Isto abre a perspectiva de uma análise daquilo que é o corpo espiritual de que falava o apóstolo Paulo, a propósito da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou num corpo espiritual. Corpo, matéria. Embora quintessenciada, isto é, embora numa condição etérea, muito difusa, muito aberta, como o vapor d'água, vaporosa. Então, esta matéria invisível é fundamental perceber isto. Entender. Os espíritos têm o seu corpo espiritual. Que Kardec chamou com muita propriedade um corpo que envolve o espírito. E à semelhança daquela película que envolve a semente, ele identificou como o perispírito. Como o outro era perisperma. Então, é fundamental perceber isto, porque são coisas que têm a ver com o espírito. Não é? Tem a ver com o espírito. Depois, estamos a falar na parte doutrinária. Reparem, ensinamento de Jesus, a abertura ao reino que não era deste mundo, para entendermos agora como é que estas coisas se encaixam na doutrina. Isto passou depressa demais, vamos recapitular, não é? Como estas coisas se encaixam no Evangelho. O Consolador lembrará o que eu vos tenho dito, Evangelho, e esclarecerá todas as coisas, à luz destes conceitos que têm que ser forçosamente racionais. Então, o Espírito habita no universo. A Terra é uma das partes do universo, é uma morada, mas há uma infinidade de outras moradas. O governador da Terra é o governador da Terra, mas o governador de Marte, de Júpiter, de Saturno, de não sei de onde, Alcione e por aí diante, são outros representantes de Deus, são outros filhos de Deus, são outras moradas. E daí que, na significação da palavra Cristo, que quer dizer médium de Deus, haja vários Cristos por esse universo fora. Vários Cristos, vários filhos de Deus, vários representantes de Deus para aquela morada, vários governadores. Então, nós temos aqui a noção do mundo material e do mundo espiritual. Eu disse há pouco que o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Estamos a ver agora aquilo que representa em a natureza, como é que estas coisas se passam naquilo que relaciona o mundo espiritual com o mundo material. O que é o mundo material? É o mundo visível, palpável e audível. É estes. São, digamos assim, os 5 sentidos que a gente tem. Depois aparece um 6º sentido, não é? Que a gente não se apercebe. Embora comece a ser divulgada essa existência do 6º sentido, que é realmente o sentido da comunicação entre os dois mundos, da percepção, digamos assim, às vezes da imaginação, outros dizem da adivinhação, e nós dizemos da mediunidade. Então, é o palpável. Depois, o mundo espiritual é o mundo onde residem, habitam, onde se encontram aqueles que deixaram de ter corpo. Quem são as almas? Os espíritos revelaram. Quem são os espíritos, perdão? Os espíritos são as almas das pessoas que morreram. No sentido da trindade, corpo, perispírito e espírito, 3 coisas distintas, que são uma só, ser humano. Quando uma delas, que é o caso do corpo, fenece, termina, as outras 2 libertam-se e passa a ser designado como espírito, com o seu corpo espiritual. Então o mundo dos espíritos é um mundo invisível, não palpável e não audível, exceto em presença de meios adequados de ligação. Hoje a ciência está a utilizar meios tecnológicos para fazer a ligação entre o mundo material e o mundo espiritual. Não é? Meios tecnológicos. Chamam agora a transcomunicação instrumental e agora começam a definir, porque há uma certa vergonha falar de mediunidade, na transcomunicação mediúnica. Isto é, a comunicação entre os dois mundos, usando ou não, utilizando os aparelhos humanos, o ser humano, ou usando a tecnologia, usando os instrumentos eletrónicos. Dizem alguns, porque com instrumentos eletrónicos não pode haver engano.
Mas quem manipula os instrumentos eletrónicos pode enganar. Pode enganar. Eu posso estar a falar muito bem para um microfone e uma gravação e ser um traste. Posso estar a ler um poema ou ler um trecho literário extraordinário, muito, muito bom, e ser uma pessoa sem escrúpulos, sem moral. Portanto, pode haver também engano, seja no médium, ser humano, seja no instrumento eletrónico. Forma dos espíritos. Há muita confusão, não é? Assim, há espíritos que parecem como animais, farosos, como assim, como assado. São fenómenos de zoantropia ou de licantropia, se falarem ou se aparecerem mesmo assim, com a forma de animais. Mas há aí muita gente desmascarada que a gente não conhece. Não é? E há outros que a gente conhece e que há uma determinada altura do ano põem uma máscara e apresentam-se como não sendo aquilo que não são. E outros, mesmo sem máscara, exteriorizam uma coisa e no íntimo são outra bem diferente. Então, qual é a forma dos espíritos? A forma dos espíritos pode ser a forma que a pessoa lhe quiser dar. Ai, que pessoa tão boa, fala muito bem, mas ninguém sabe a vida da pessoa. Ninguém sabe como é que a pessoa se comporta, se conduz com os outros, etc. Então, não chega só parecer, deve ser-se também aquilo que se quer mostrar. Tendo o perispírito uma forma humana, o espírito apresenta no mundo dos espíritos forma idêntica, mas o espírito em si não tem forma. O que é que dá forma? O que é que informa o espírito? É o corpo espiritual. Porque o corpo espiritual é meio matéria, ou melhor, tem uma porcentagem de matéria e outra de energia. Espírito é energia. Mas se não tiver um corpo semimaterial, não há forma. Quando nós desencarnamos, quer dizer, quando o nosso corpo morrer, ao libertarmos-nos do corpo, a forma que nós apresentamos é a forma que o corpo lhe deu, lhe transmitiu. Muitas pessoas dizem assim, o meu filho, ou o meu neto, é fulano, que já morreu há muitos anos, exatamente. Às vezes na forma de ser, na maneira de estar, nas feições, mesmo no porte, etc. É fulano exatamente. As pessoas dizem assim, é o meu avô que Deus tem. Deus tem todos nós, não é? Mas é uma forma popular de se dizer. Às vezes é o mesmo que volta. Porque quando a gente leva o corpo espiritual, vai nele gravar tudo aquilo que nós fizermos. E na consciência, tudo aquilo que a gente devia ter feito e não fez. O que quer dizer, por exemplo, se nós abusarmos do tabaco e contrairmos uma doença grave, é um suicídio ao ralenti, vai gravado no corpo espiritual. É uma mancha que nós imprimimos pela nossa conduta, pela nossa fraqueza, pela nossa intemperança, pela nossa invigilância. Nós vamos e levamos essa gravação. Quando voltarmos a nascer, trazemos-la. E por isso é que muitas crianças nascem com asma. Nascem com asma, desde que se chama hereditária ou congénita. Independentemente de se verificar que, por exemplo, nem a mãe nem o pai tinham asma. Mas não se raciocina muito sobre isso. Às vezes tem, mas muitas vezes não tem. Ou, por exemplo, nasce com hepatite. Em algumas circunstâncias pode ser diagnosticada cirrose hepática. Mas vamos logo ver. Então a criança nasceu agora, já tem cirrose hepática, não foi por beber. Não é por abusar do álcool. Mas, em quaisquer circunstâncias, o que dá o mote à doença de origem ou de nascença é aquilo que nós levamos na vida anterior. A pessoa vai, em consequência de uma cirrose hepática, volta com o fígado afetado a exteriorizar a sua forma de hepatite, de qualquer natureza. Ou até pode ser diagnosticado também como cirrose. Como cirrose. Não vamos entrar em detalhes, os médicos podem definir isso e nós não temos essa pretensão. Mas as doenças de hereditárias ou congénitas ou de nascença têm muito a ver com aquilo que se fez antes. Como tem a ver o que se fez antes, as coisas porque a gente passa. Às vezes levam-me com uma calúnia em cima, mas eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca pensei mal de ninguém, eu nunca quis mal a ninguém, mas que mal é que eu fiz a Deus para isto me acontecer? Não fiz agora. Mas nós somos espíritos que viajamos desde o começo, que fomos criados por Deus, e fizemos asneiras sobre asneiras, algumas coisas boas, provavelmente. Mas, para estarmos a sofrer o que estamos a sofrer, não foi boa coisa aquilo que a gente fez. Já podemos ter-nos libertado de muita coisa, mas, se calhar, a maior parte ainda não nos libertamos de muito. Antes, pelo contrário. Então, nós somos e trazemos. Se nós tínhamos, por exemplo, vou dar uma coisa curiosa,
Se nós tínhamos umas determinadas feições, naturalmente que podemos manter essas feições. Acontece, por exemplo, que muitas crianças, ao nascer, quando a gente olha, assim, é mãe chapada. Outras pessoas têm uma visão tão grande que é assim, daqui para cima é mãe, daqui para baixo é o pai. Passado 3 ou 4 ou 5 anos, sim, o rei no miúdo já está a parecer mais com o pai do que com a mãe. Porque o problema, primeiro é genético. Mas de ano para ano, de mês para mês, dia para dia, mês para mês, ano para ano, vai havendo uma mutação celular. E a partir dessa altura, o perispírito começa a influenciar. Se eu trago umas feições de outra vida, ligadas, por exemplo, ao pai, e geneticamente no começo eu pareço mais com a mãe, mas eu estou do lado da família do pai, eu vou imprimindo mutações nos genes que vão progressivamente trazendo de volta as feições que eu tinha, que são parecidos com o lado do pai e que não são parecidos com o lado da mãe. E vice-versa. Muitas vezes acontece, são parecidos muito com o pai, depois começa a haver mudanças, e aos 6, 7 anos já está, às vezes até mesmo antes, já está parecido com o outro lado, que não com aquele que se parecia inicialmente. Porquê? Porque é o perispírito que nós levamos, que voltamos a trazer e que vai exercer influência no progresso, na evolução que nós sofremos geneticamente. O homem e o espírito. Como há pouco dizíamos, o homem é uma estrutura trina, isto é, são 3 coisas distintas. Não, isto é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 deuses, são 3 coisas diferentes numa só. São 3 entidades diferentes numa só. A estrutura trina, ou ternária, como a gente quer dizer, existe na natureza em muitas circunstâncias. Há pouco falamos no fogo. Aqui falamos também na questão do espírito, que tem o seu corpo espiritual e que tem o seu corpo físico. Porquê é que há necessidade de haver um corpo espiritual? Porque energia e matéria não dá. Eu, se quiser colar este telemóvel à mesa, se eu não puser uma cola ou um cimento, ele não se liga. Se eu quiser pôr tijolo sobre tijolo, mosaico sobre tijolo, etc., eu tenho que arranjar um cimento, uma cola que faça essa ligação. Daqui, de alguma maneira, o que acontece é que tem que haver uma estrutura intermediária entre aquilo que é energia, aquilo que é matéria e uma coisa que nem é energia nem é matéria, mas que faz a ligação, tornando um ser ternário, um ser trino, ou 3 pessoas distintas numa só. Somos um ser humano, constituído por corpo, perispírito e espírito. Corpo ou corpo espiritual. E ligados assim, somos o ser humano. Quando este morre, que é o corpo físico, os outros 2 continuam até à perfeição. Sendo que, progressivamente, nós vamos tendo um corpo espiritual mais leve, mais etéreo. Porquê? Porque o corpo espiritual é tão mais pesado quanto mais matéria, mais vibrações materiais nós imprimirmos. Cada vez que nós cometemos um erro grave no domínio da matéria, nós vamos tingindo aquele corpo espiritual com uma nódoa, e outra nódoa, e outra nódoa. Então, há muita coisa material que pesa, que dá peso ao perispírito. À medida que nós fomos nos libertando pela dor, pelo pagamento das dívidas, dessas nódoas, o perispírito vai estando mais leve, mais liberto dessa matéria. Isso corresponde a quê? A uma subida nos degraus da evolução. Quando nós chegarmos agora, estamos no mundo de expiação e provas, com um perispírito assim, mas hoje em dia, por exemplo, as feições, a forma de estar, a beleza física é completamente diferente do que era há 1000 anos, há 2000 anos, há 3000 anos. Tem havido uma evolução. A beleza começa a ser também influenciada pela beleza espiritual, pela evolução espiritual. Então, à medida que o corpo espiritual vai sendo mais tenue, mais leve, menos denso, o corpo vai ganhando influência dessas feições, vai se aperfeiçoando, vai melhorando. Então, nós estamos exatamente nesta fase de evolução. Mas somos 3 coisas. Jesus, dizem os Espíritos, que quando foi decidido que ele viria à Terra, e isto ocorre no tempo de Abraão, 3.000 anos, à volta disso, 3.000 e poucos anos de Jesus,
de Jesus, até agora, para aí uns 5.000. Quando, disse Jesus, está no Evangelho, quando Abraão soube que Jesus vinha, rejubilou. O que quer dizer que a decisão terá sido tomada nessa altura. Jesus virá à terra, porque os profetas que iam sendo enviados não eram ouvidos pelo povo para esse convite das bodas. Então o que é que aconteceu? Para descer, desde esse plano onde se encontrava até à terra, terá demorado, segundo a opinião de alguns, 1.500 a 2.000 anos. Porquê? Porque ele precisou de um mundo onde se encontrava praticamente sem perispírito, já muitíssimo tenue, de se dotar de um perispírito cada vez mais denso, até poder encarnar num corpo, não é? Num corpo bruto, num corpo maciço, que era aquele que na época vigorava nos seres humanos. E, portanto, ele teve que se ir dotando, que ir progressivamente, lentamente, ir densificando o seu perispírito. Está a ver, vocês, aquela ilusão. Acontece. Está a ver Jesus? Olha Jesus, nós nem pensamos naquilo que a gente fala. Como é que Jesus vem agora passar por ser, digamos assim, usar um médium, usar um instrumento físico para dar uma comunicação, para dar uma mensagem? Isto é um absurdo, quer dizer, é de certeza absoluta mistificação. Mas ele pode mandar para a Terra uma mensagem? Pois pode, não precisa vir. Pode. Ele pode-se projetar em 3D. Agora que é o que está na berra, não é? Os 3D, os filmes 3D, ele pode-se projetar nessa dimensão. À distância, mas estar, não precisa. Porque todos aqueles que são os seus colaboradores podem trazer as mensagens, podem trazer os ensinamentos, em seu nome, como é evidente. Então, uma estrutura formada por 3 entidades distintas, mergulhadas numa só. É o espírito que, acompanhado do perispírito, se liga ao corpo, para ser um ser humano. 3 entidades distintas, espírito, perispírito e corpo. Bem, então e Deus são 3 coisas numa só? Pois são, quer dizer, Deus é o Criador. Depois tem os governadores, os Cristos, os seus representantes para as várias moradas. E depois tem as falanges de amor, as falanges de auxílio, as falanges de ajuda, que eram o Santo Espírito ou o Espírito Santo. O Espírito Santo é um substantivo coletivo que quer dizer, ou melhor, a significação é a mesma que rebanho, que cardume, ou que assim uma legião, como era o caso, por exemplo, quando Jesus afastou os espíritos do endemoniado gadareno, ele perguntou: quem és tu? Eu sou legião, significando que tanta vez há tantas centenas, às vezes milhares de espíritos que andam atrás de nós. Batem num, batem no outro, batem no outro, batem no outro. Então, legião é um conjunto de espíritos maus. Na época era um conjunto de militares que faziam a guerra. Então, por paralelismo e para explicar melhor, legião de espíritos era um conjunto muito grande de espíritos malignos. Então, este Espírito Santo, inicialmente chamado Santo Espírito, são todos os espíritos que andam sobre uma morada, no caso da Terra, para auxiliar, para ajudar, para nos acompanhar. São os espíritos bons, mas também há os maus, como é evidente. Então, de onde resulta o perispírito? Onde é que é tirado o perispírito? O perispírito é tirado do fluido universal. O que é o fluido universal? É a energia com todo o universo se movimenta. É claro que a energia universal, este fluido deste ambiente da Terra, é de uma determinada vibração. Quantas moradas há no universo com as características da Terra? Bom, dizem alguns cientistas que há mais de 3.500 planetas com as condições de vida da Terra. Podemos dizer que se há mais de 3.500 com as condições de vida na Terra, mais de 3.500 moradas de expiação e provas existem por esse universo infinito. É dizer assim, não, aqui a Terra é o único mundo que é habitado. Isso é quer dizer, não tem qualquer base racional, não pode ter, não é? Só a Terra é que tinham que ser escolhidos. Isso lá vai o tempo em que a gente julgava que as estrelas e a Lua era para o nosso deleite. Os desgraçados que tinham sempre as nuvens no coisa nunca podiam ver a Lua cheia. Mas não tem nada a ver, quer dizer, não foi uma pintura que fizeram os espíritos para nós nos deleitarmos na noite da Lua cheia. Mas é seguramente um universo infinito onde existem as criaturas de Deus. Ela encontra traços de hereditariedade, estamos a falar o perispírito, não ligados à genética, como nele se encontram os traços da mediunidade, como nele se situam os campos iniciadores das doenças físicas e psíquicas. Quando fala ali da mediunidade, é preciso ver que, muitas vezes,
os médiuns que estão envolvidos pelos espíritos mudam de feições, mudam de gestos, a linguagem modifica-se, a forma de falar, etc. Porque é um envolvimento próximo. O próprio espírito transmite, pela proximidade, alterações ao nível físico que dão a ideia, muitas vezes vê, é o meu avô, é o meu tio, é a minha cunhada, é o meu... etc. Qualquer pessoa que olha, parece que as feições se mudaram. Isto tem a ver com a influência que os espíritos exercem sobre a matéria e sobre nós. Portanto, praticamente podemos concluir que o perispírito é aquilo que biologicamente organiza o corpo. É um modelo de organização biológica. Isto não é nada disso. São os genes, são os cromossomas. É a visão acanhada ou a visão curta da ciência atual vai ser substituída necessariamente, e em pouco tempo, por uma visão mais abrangente. É o perispírito que dá forma à biologia, ou ao corpo biológico, melhor dizendo. Não é à biologia, que a biologia não tem a ver com o ser humano, mas ao corpo biológico, ao corpo físico. Organiza. E organiza no sentido das feições, no sentido das doenças. Organiza no sentido das feições, no sentido das doenças. Há pessoas que, por exemplo, só apanham uma doença aos 20 anos, aos 30 anos, aos 40 anos. E porquê? Porque, naturalmente, se eu tenho que ter asma só 10 anos, foi aquilo que eu fiquei a dever às leis, não é? Por abuso de qualquer natureza, porque é que eu hei de ter asma desde que nasci até aos 90 anos, quando desencarno? Tenho que ter só 10 anos. Então, são esses 10 anos que me vão surgir em qualquer altura do percurso para eu absorver, ou melhor, para que o corpo absorva esses fluidos e eu me liberte. Quando for para o mundo espiritual já não levo. Esta é a lei a funcionar, a lei de justiça. E por isso é que a pessoa só apanha a doença mais tarde. Mas quando apanham de nascença tem que ter uma vida inteira de cuidados, de precauções, de sofrimentos até, de não poderem fumar, por exemplo, que era uma maravilha, não é? Que as pessoas tivessem assim... Também uma asma, também não, que é assim um bocado violento, não é? Mas assim uma coisita qualquer respiratória, não é? Assim uma coisita leve. Quando a pessoa, por exemplo, começasse a fumar um cigarro, viesse logo uma tosse, que a pessoa tantas vezes acontecia que não partia a cântara, mas certeza começava a recusar. Há tempos alguém me perguntou, então para deixar de fumar, arranja-me um medicamento? Arranjo. E realmente fomos saber qual era o medicamento, a homeopatia, que devia ajudar a deixar de fumar. E passado um tempo perguntei, então, não, deixei de tomar. Mas porquê? Porque eu tomava e enjoava. Enjoava o quê? O cigarro é mesmo para isso. Pois é mesmo para isso. É para a pessoa, quando pega no cigarro, enjoar. E tantas vezes enjoa que deixa de pegar no cigarro. Porque não enjoava se não pegasse no cigarro. Só quando fumava é que enjoava. Mas a pessoa quer um milagre, quer dizer, não, deixar de fumar, continuando a fumar. Isto é uma maravilha, mas não é possível. É formada à custa do fluido universal, que é variável consoante o mundo a que está adstrito. O fluido, reparem, há vários níveis de evolução. Na Terra, o fluido não é tão denso como é no mundo primitivo, nos primeiros. E não é menos denso do que é nos mundos de regeneração. Quer dizer, o fluido vai sendo... Por isso é que o fluido vai constituindo o corpo espiritual, o modelo organizador biológico. À medida que vamos subindo na evolução, o fluido vai sendo menos denso, vai sendo mais tenue. E é ele que constitui, de facto, o perispírito em cada mundo, em cada plano. O perispírito será o fluido universal modulado, não é? A modulação das ondas, não é? Vão sendo maiores ou vão sendo mais pequenas. É este fluido que vai sendo modelado nos vários níveis, não é? Nos vários níveis é que nos somos sujeitos, nos vários mundos, nos diferentes mundos de evolução. Como é que se classificam os espíritos? Não tem dúvida, só há duas classes de espíritos. Há os puros e os imperfeitos. Quer dizer, há os puros e os impuros. Não é? Só há os puros e os impuros. Se estes aqui fossem puros, não estavam aqui, estavam ali. Portanto, há os puros, isentos de qualquer mal, já absolutamente no mundo divino. Estão lá em cima. Tudo a partir daí não são espíritos puros. Mas dentre os impuros, isto é, os que têm alguma impureza espiritual, há os bons e os imperfeitos. Os bons, nós podemos dizer, há muitos espíritos bons que rodeiam a Terra.
são aqueles que se dedicam fundamentalmente a fazer o bem. Não é? São os que se dedicam a fazer o bem. Então, espíritos imperfeitos estão no fim. Sofredores, zombeteiros e maus. Temos que ter esta noção, porquê? Porque vamos ter que acompanhar ao longo do nosso curso, no Evangelho e na doutrina, esta análise. Sofredores, zombeteiros e maus. Como devem calcular, não estão aqui os bons. Não é? Os bons não estão aqui. Nós vamos evoluindo, vamos progredindo, vamos sendo esclarecidos, vamos passar de espíritos imperfeitos a bons. É o progresso. À medida que nós fomos reduzindo o sofrimento, à medida que formos deixando de ser zombeteiros ou maus, vamos subindo. Não é dizer assim, os maus passam a zombeteiros, os zombeteiros passam a sofredores. Não. Há estas características. E quando nós falamos em doutrinar os espíritos, quando falamos em orientar os espíritos, em ensinar os espíritos, nós temos que ter a noção. Não são todos sofredores. Não são todos zombeteiros. Não são todos mistificadores ou maus. Não. Tem várias situações em que se encontram os espíritos. Então, são situações em que se encontram o que vivem os maus mesmo, que só se entretêm para fazer o mal, os zombeteiros que andam por aí só para brincarem, para se divertirem, e depois há os sofredores, muitas vezes nem sabem que já morreram, não sabem o que é que lhes aconteceu. Quando há esta mudança, quando há uma determinação em fazer o bem, em trabalhar para o bem, em ajudar o próximo, ama aos outros como a ti mesmo. Quando este amor fraternal começar a vigorar, estamos a caminho de ser espíritos bons, que não puros, porque a pureza surgirá quando nós atingirmos a perfeição. E quando é que nós atingimos a perfeição? Nos mundos divinos. Não podemos dizer que agora este é um mundo de expiação e provas. Estamos em vias, as mudanças estão-se a dar para um mundo de regeneração. Depois do mundo de regeneração, vamos ter um outro plano a seguir, com vários níveis, com vários parâmetros de evolução. Os mundos felizes. E depois dos mundos felizes, vamos ter então os mundos divinos. É a consubstanciação, alguns chamam a transubstanciação, quer dizer, a entrada, a mistura que nós acabamos de fazer em Deus, sendo que nunca chegaremos a ser criadores. Então é esta evolução, é este progresso que realmente se dá. E temos que ter esta noção, os trabalhos da mediunidade, os trabalhos de auxílio, os trabalhos de ajuda, destinam-se a este tipo de espíritos impuros, ou imperfeitos, no caso concreto. Porque os bons também ainda não são puros. Os bons também ainda não são puros. Então podemos dizer genericamente, há os puros e os impuros. E dentro dos impuros, há os bons e o resto, congregados ali naquela situação. Ora, marcha da evolução. Aquilo que nós temos no Evangelho, as orientações, as grandes lições, devem ser, digamos assim, escalpelizadas, esclarecidas, pela doutrina. E nós temos que ter esta análise, não é? Para não querermos ser, ou não nos queremos colocar, onde nós não merecemos estar. Há várias lições que vamos acompanhando ao longo do nosso curso, quando Jesus diz, quando fores convidado para um banquete, não te sentes nos primeiros lugares. Porque podem não ser os lugares que te estão reservados e o Senhor que te convidou vai-te mandar levantar porque esses lugares estão destinados a outros convidados. Então senta-te nos últimos, porque se tiverem destinado a ti os primeiros, o Senhor vai-te chamar para esses e ficarás mais bem visto, mais ou menos, perante os convidados. Quando, ao contrário, vais ter que sentar nos últimos e vai ficar mal visto perante os convidados. Então é natural que nós tenhamos esta noção. Estamos em vários estados que são infinitos, vários estados evolutivos. E é esta predisposição, este conhecimento que nós temos de ter, porquanto é preciso que nós assentemos os pés no chão, raciocinemos, procuremos compreender, procuremos analisar aquilo que realmente é fundamental para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, estamos chegados ao final deste nosso tema de hoje, da nossa lição, e alguns minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, então, faça sobre o tema, este ou sobre o outro anterior. Existirá alguma vantagem em nós que estamos aqui hoje tomarmos consciência do mal que fizemos numa vida passada, no intuito de
melhorarmos aquilo que somos hoje e ultrapassarmos aquilo que fizemos de mal numa vida passada, através da ajuda dos médios. Minha pergunta é esta. Olha, se houvesse vantagem, certamente que nós nasceríamos a conhecê-la. O que dá a entender que poderá haver desvantagens. Poderá haver traumas que ressaltam de novo à nossa consciência e ser prejudicial ao nosso progresso. A finalidade da evolução na vida não é evoluir com medo do que possa acontecer, mas é evoluir com consciência daquilo que se deve fazer. Então, se Deus entendesse que era absolutamente primordial e fundamental que nós conhecêssemos o nosso passado, nós teríamos necessariamente de ter acesso a isso. Se nós não temos ainda acesso a isso, é porque será prejudicial. Todavia, nós sabemos que à medida que vamos entrando dentro da lei, do conhecimento da lei, dentro do conhecimento da lei, que é a lei de causa e efeito, da compreensão da análise daquilo que são os efeitos para procurar buscar as causas, porque uma causa inteligente tem um efeito inteligente e um efeito inteligente tem necessariamente uma causa inteligente. Quando nós começamos a raciocinar sobre os efeitos, que é aquilo que nos acontece, e procurarmos refletir neles de acordo com a lei, chegaremos às causas. Agora, em que circunstância foi? Eu tenho este problema porque eu quando fui rei, mas posso ter este problema quando fui pedreiro, quando fui calceteiro, ou quando fui um miserável. Posso ter criado condições para vir a pagar hoje aquilo que eu nessa altura fiz. Agora, será que nós estamos preparados para descobrir se me acontece um problema qualquer, físico ou mental, foi porque eu fiz isto, aquilo, outro, será que isto é vantajoso? Se for vantajoso, nós vamos encontrar a causa por nosso próprio esforço, por nossa própria busca. E por isso é que Jesus dizia, busca e acharás, bate à porta e abrir-te-á, procura e encontrarás. Se a gente começar, de acordo com os parâmetros doutrinários, a refletir, o que é que eu terei feito para vir assim? O que é que eu terei feito para sofrer desta maneira? O que é que eu fiz para ser caluniado desta forma? Agora esta é mais fácil da calúnia. Caluniei. Como fizeres acharás, se eu estou a achar é porque fiz. E nós vamos chegar à conclusão das causas. Não necessariamente, e é fundamental a justiça a funcionar assim, não necessariamente daquele que marcha ao nosso lado. Não é? Porque eu, ser assim, a mulher que hoje é minha filha era minha mulher e traiu-me. Vergonhosamente. Se eu tiver este conhecimento, a coisa é complicada. Vamos pensar assim, não, a minha filha foi minha mulher. E nós vamos encontrar aí, por exemplo, violação. Pais a violarem as filhas, porque não ultrapassam digamos assim, esse vício físico que noutros tempos viveram. Agora imagine, se há disso que as pessoas soubessem ou descobrissem, olha, afinal, esta minha filha foi minha mulher noutro tempo, olha, e começa tudo a desbobinar-se, tudo a vir ao conhecimento e começam as atrações pecaminosas que se calhar nos fizeram cair gravemente em erros nesse passado, que agora se calhar estamos a passar por isso. Então, a justiça manda que a gente, se não estiver preparado para compreender, ainda não saiba. Mas à medida que nós formos criando condições para entender melhor e aceitar, as coisas vão se descobrindo a pouco e pouco. E nós vamos encontrar as razões no passado. Não há dúvida nenhuma. Porque aquilo que pode ser descoberto, está lá. Nada do que está encoberto deixará de se descobrir no momento próprio, na altura própria. Então é isso que nós em doutrina aprendemos. Chegará a altura em que nós vamos entender muito bem e saber, não em que condições, provavelmente com quem, mas a forma, o conteúdo daquilo que nós fizemos e que dita hoje a nossa situação. Sendo assim, chegamos ao final desta nossa lição. Vamos marcar aqui presença na próxima segunda-feira.